Yep. Eu não sei se os nossos amigos aqui, nossos ouvintes, se lembram do departamento de propinas da Odebrecht. É bonito, né? Você pensar, uma empresa tem um departamento, cara. Uma salinha com o nome, Departamento de Propinas, com um diretor, uma secretária, um contador. Esse departamento de propinas da Odebrecht distribuiu 10 bilhões de reais. 10 bi entre os anos de 2006 e 2014. 10 bilhões de reais. Desses 10 bilhões de reais que o departamento de propinas da Odebrecht distribuiu, estava um certo sítio de Atibaia que pertence a um certo Nove Dedos. Não sou eu, é outro Nove Dedos. Um Nove Dedos que foi preso porque recebeu dinheiro de propina da Odebrecht materializado em um sítio em Atibaia. Pois é, essa empresa, a Odebrecht, ela não pagava propina só para o PT, só para o Lula. Ela também pagava propina para a primeira-dama do Peru. Na verdade, para o presidente do Peru. E aí o presidente do Peru, como ele era muito esperto, ele colocava esse dinheiro na mão da esposa dele, para ela fazer a lavagem. Lavagem de dinheiro é você pegar dinheiro ilícito e transformar em lícito, para poder gastar. Né? É você pegar o dinheiro da Odebrecht e transformar num sítio em Atibaia, que não era meu, era do meu amigo. Isso é lavagem de dinheiro. Bom, o departamento de propinas da Odebrecht, que pagou 10 bilhões de reais em propina no mundo, ajudava a financiar a campanha política desses esquerdistas que depois davam contratos para a Odebrecht. É o toma lá, dá cá, você me dá dinheiro para financiar a minha campanha e depois eu te dou os contratos para você fazer as obras superfaturadas, para você separar um dinheirinho, colocar no seu bolso e depois entregar para mim. Pois é, essa primeira-dama foi condenada a 15 anos de cadeia por lavagem de dinheiro do dinheiro ilícito que ela recebeu da Odebrecht, a mesma empresa que deu o sítio para o Lula. Bom, essa primeira-dama, depois de condenada a 15 anos de cadeia, de prisão, ela pediu asilo político. Para quem? Para o Lula. E o Lula mandou o jato da FAB, da Força Aérea Brasileira, buscar uma mulher condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro de propina que recebeu da Odebrecht. 3 milhões de dólares que a Odebrecht pagou para o Peru financiar a campanha do presidente que depois ia dar os contratos para a Odebrecht. Para a Odebrecht continuar ganhando dinheiro e bancando, dentre outras pessoas, o Lula. Pois bem, o Lula mandou o jatinho da Força Aérea Brasileira buscar essa mulher que foi condenada a 15 anos de prisão lá no Peru e trazer para o Brasil para dar asilo para ela, asilo político. Porque, afinal de contas, ela está sendo perseguida, assim como o Lula diz que ele foi perseguido. O Lula pegou dinheiro da Odebrecht, foi preso, condenado em 3 instâncias diferentes, por 10 juízes diferentes, mas ele diz que ele é só um perseguido político, que o departamento de propinas da Odebrecht, que gastou 10 bilhões de reais em propina pelo mundo, não era de verdade. Essa é a história que o Brasil quer que você esqueça. O Brasil quer que você esqueça que a Odebrecht pagou dinheiro para o Lula, corrupção. O Brasil quer que você esqueça que essa empresa Odebrecht, a corrupta, a mesma que pagou o Lula, pagou o Peru, o presidente do Peru, para ele poder fazer campanha. E aí, quando a mulher dele foi em cana, ela pegou o jatinho da FAB e veio aqui para o Brasil, para não precisar ser presa. Vocês entendem o nível da corrupção que é internacional no Brasil? Agora, nós brasileiros usamos o jato da Força Aérea Brasileira para tirar uma mulher condenada a 15 anos por corrupção do dinheiro de uma empresa, Odebrecht, a mesma que pagou o Lula. Essa mulher agora está no Brasil e ela não vai ser presa, porque, afinal de contas, corrupção no Brasil não é crime. Crime é pichar estátua, com perdeu mané. Presidente Charles, as redes sociais nesse momento borbulham.
em decorrência de uma pesquisa do Paraná Pesquisa que mostra o ex-presidente Bolsonaro, aquele que Barroso disse que derrotou, né? Não adianta mentir que não falou porque falou, em primeiro absoluto, 6 pontos à frente de Lula num eventual segundo turno. A petezada que está ouriçada na rede social está argumentando que a pesquisa é comprada, que a pesquisa não traduz a verdade. Aí eu fui atrás, presidente Charles, de olhar a pesquisa do segundo turno de 2022 do mesmo instituto. E, pasmem, a pesquisa cravou na mosca o resultado eleitoral. Em 2022, 3 dias antes da eleição, a Paraná Pesquisa cravava 50,4 Lula, 49,6 Bolsonaro. O resultado foi dentro da margem de erro. Mas alguns petistas, presidente, não conseguem compreender porque no mundo mágico que eles vivem, em um governo perfeito, a popularidade do líder corrupto deles está lá no chão. Nós poderíamos citar o desastre com as estatais, nós poderíamos citar como motivo o PLDO de 2027, que diz que vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria. Alô, alô, aposentados do Brasil, com essa administração vai faltar dinheiro para pagar a sua aposentadoria. E quem diz isso é o próprio governo federal. Nós poderíamos citar a inflação descontrolada, os juros nas alturas, mas, presidente, um dos grandes motivos que leva Lula a perder no segundo turno, mesmo estando como presidente, é que o Brasil virou definitivamente paraíso de bandido. Paraíso de bandido. Colega Belis, que me antecedeu aqui, falava sobre o rolo da ex-primeira-dama do Peru, condenada, pasmem brasileiros, a 15 anos de cana. Qual é o esquema? O da Odebrecht, o mesmo que financiou as campanhas petistas aqui no Brasil. E aí nós temos uma vergonha mundial trazida pelo jornal peruano dita: corruptos se protegem entre si. Quem está dizendo não é o deputado Maurício Marcon, quem está dizendo é a imprensa peruana, dizendo que Luiz Inácio Lula da Silva mandou ao Peru um avião, presidente, pago com dinheiro público da Força Aérea Brasileira, para trazer uma corrupta para habitar aqui no nosso país. Já não basta toda a bandidagem de corrupção que a gente tem, agora nós vamos virar importadores de bandidos. Tenham certeza que esta mulher, junto com o seu marido, ex-presidente do Peru, eleito com dinheiro roubado dos brasileiros, tem muito a acrescentar sobre os desvios feitos por Luiz Inácio Lula da Silva e sua quadrilha nos anos que antecederam o primeiro e segundo mandato. Eu fico só observando alguns parlamentares se alternando na tribuna para se vangloriar de discursos que não se sustentam. É só a gente observar as contradições e as incoerências que o tempo todo são ditas aqui nesta casa e nas comissões. Louvam a mentira, divulgam fake news permanentemente,